noite. Hoje é a sexta ministração da nossa série, também a última dessa série. Semana que vem já iniciaremos um novo conteúdo, fundamental também. Quando nós pensamos em organizar esse novo ciclo do ensino, o ensino bíblico alicerce, nós pensamos numa cronologia correta. Baixa por gentileza o fundo, pai. Pode baixar mais o fundo. Pensamos numa cronologia correta para que nós pudéssemos estabelecer uma linha de raciocínio que fosse lógica e também na hora de edificar irmãos isso fizesse sentido. Porque nós fizemos essa primeira série no começo de tudo, o mentiram para nós, o que não é evangelho. Porque passando aí e pensando num ponto congregacional, a maioria das pessoas vem de outras denominações e passaram por outras igrejas, e entendemos que hoje em dia, infelizmente, nem toda igreja fez um serviço correto. Tem igreja que tem feito um desserviço para o reino, tem pregado absurdos, e aí enchido a cabeça das pessoas com um monte de besteira, e as pessoas chegam tem gente que está na 10ª igreja, na 20ª igreja, e não é assim que deve funcionar. E aí, por muitos desses lugares, infelizmente, foi pregado essas coisas erradas. E aí, por exemplo, para uma criança, quem é pai vai concordar. Quando você pega uma criancinha pequena, um professor infantil também tem essa visão, você pega ela para ensinar a partir do zero, é muito mais simples. Você pode converter ela tudo que você quiser, porque ela é uma esponja, ela está absorvendo. Agora, para ensinar um adulto, é muito mais complicado. Por quê? Porque ele já tem suas convicções, ele já absorveu informações, tem coisa que já está no seu código, já está no seu hábito. Eu lembro quando eu fui tirar a CNH, a instrutora falou: você sabe dirigir? Eu já sabia dirigir. Ela falou: você? Falou: é pior, melhor que você não soubesse. Eu falei: por quê? Falou que você já tem um monte de mania, e agora a gente vai ter que tirar essas manias para você aprender do jeito correto. E assim foi. Tem coisa que até hoje a gente se faz por instinto. Mas é assim que a gente entende essa série. Então, quando a gente foi fazer esse ponto, é o que? Mentiram para nós, o que não é evangelho. Então, nas primeiras aulas, nós desmistificamos, tiramos todo o erro, toda a mentira, tudo aquilo que não era bom, que estava nas nossas mentes, nos nossos corações já edificados. E aí nós inserimos um aprendizado mais claro, organizado do que é o evangelho de fato. Então, nós estamos, acho que na 3ª ou 4ª aula, explicando o que é o evangelho. Então tiramos aí sofismas, coisas erradas, absurdos, heresias, falsos pastores, falsas igrejas, explicamos tudo isso. E agora nós introduzimos o evangelho de modo geral. A nossa próxima série será os 4 fundamentos. Vai ser arrependimento, conversão, batismo e ceia. Então a gente fez toda a introdução do que é o evangelho, para que você possa compreender a sua fé. E agora, já que você compreendeu, a gente vai estudar os 4 primeiros passinhos aí, quando você conhece a fé, quando você chega diante dela. E aí, depois disso a gente vai fazer uma série que também dê continuidade. Então a gente está trabalhando com uma cronologia organizada, para que o assunto fique claro, tá? E hoje nós já estamos no ponto, como eu falei, do que é evangelho. E hoje a gente vai finalizar falando acerca do evangelho eterno. Vai ser uma aula um pouco mais curta, porque a gente, na última aula, a gente conseguiu adiantar bastante coisa. Eu vou fazer aqui um resumo da aula anterior, principalmente para os que não estavam, e para aqueles que estavam também ter uma breve recordação. Lembrando que eu sempre falo, faça anotações do que Deus fala contigo. A série vai estar no YouTube disponível para todos assistirem novamente. Mas é muito importante que você faça as suas anotações. Quando você escreve, você tem o potencial de lembrar muito mais. E você também escreve suas próprias revelações acerca daquilo, talvez algo diferente, mas que tem o mesmo significado, o mesmo sentido. E aquilo te faz lembrar, aquilo te faz crescer, ok? Então, fazendo um resumo acerca das nossas aulas anteriores, nós estamos trabalhando com essa temática do evangelho, e que ele tem 3 desdobramentos ou 3 capítulos: evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Também falamos que você é salvo, será salvo e está sendo salvo. Como assim? Você é salvo, seu espírito já foi recriado. Você será salvo, ou seja, você vai ter um corpo glorificado. E você está sendo salvo, ou seja, sua alma precisa se submeter ao Espírito de Deus dia após dia.
E como eu falei na aula passada, se muitas vezes para nós os mandamentos de Deus são penosos, de repente a gente não permitimos que o Espírito vive em nós diariamente, ou não desenvolvemos a nossa salvação, porque à medida que a gente desenvolve a nossa salvação, dia após dia, que você se entrega ao Espírito, dia após dia, esses mandamentos vão se tornar menos penosos, porque a natureza de Deus vai estar em você. E se torna algo natural, se torna algo simples. E aí é onde entra a questão dos frutos. A gente sempre fala isso. Se você passar perto de uma árvore, você não vai ver uma árvore. Se passou ali na frente, você ouve aquele barulho de gemidos, porque a árvore está se esforçando para dar o fruto. Não, é algo orgânico, é algo natural. Assim devem ser os frutos do Espírito na vida de um cristão. É uma consequência da salvação e do desenvolvimento da salvação. Os frutos é algo natural. Se você conversar com muitos irmãos aqui e perguntar quem era ele antes da conversão, e se você conversar com pessoas talvez que o conheceram antes, é absurdo as mudanças que você vai ver na pessoa. Sua cara, fulano de tal era explosivo, enraivecido, brigou e saiu na mão com metade do bairro aqui, metade da rua. E hoje você vai conhecer o cara é uma pombinha. E às vezes eu comentei, acho que acerca disso, não sei se foi na aula, acho que foi em uma das aulas anteriores. Eu estava ouvindo um irmão pregar, e aí o poste do cara era grandão, né? Mas o cara, sabe, gentil, amoroso, falou comigo no final, uma simpatia em pessoa, sorrisão, carinhoso, falando com você e tal. E aí o cara, no meio da mensagem, do meio pra lá, ele começou a falar de um assunto que era estranho dentro da mensagem. Depois a gente entendeu que era a história do cara. Você é louco, o cara tinha matado quase 40 pessoas, passou mais de 10 anos preso. E aí você fala, meu Deus, esse cara, você não consegue fazer a conexão desse cara, o cara que assaltou não sei quantos bancos aí, fez um monte de sequestro, um monte de coisa. E você fala, meu, só Deus. Quando você vê aquilo ali, você já se arrepia, porque você vê que a transformação foi verdadeira. Isso são frutos, é a evidência da nova natureza. Por isso que eu não consigo acreditar em pessoas que se dizem salvas e vivem a mesma vida miserável de pecado antes da conversão. Não faz sentido. Deus entrou em você para não fazer nada, para você ser a mesma pessoa que causava problema para todo mundo. Que salvação é essa? E aí Paulo, ele fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios acerca disso, naquele caso do escândalo da igreja ali, do cara que estava pegando a mulher do pai. Ele fala o quê? É por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. De repente está havendo mais certeza nas coisas do que aqui. Vocês estão fazendo uma bagunça e estão se orgulhando disso. Se eu estivesse no meio de vocês, eu já tinha arrancado esse cara daí. Estão malucos? O que virou o evangelho? O que virou a igreja? Então a gente não deve ser leviano ou simplesmente superficial com o pecado. Ah, deixa aí sentado, é melhor aqui dentro do que lá fora. Fazendo tudo errado, levando um monte de gente pro negócio. Quando você for abrir os olhos, metade da igreja está contaminada, porque aquilo ali vai se inflamando. É o chamado fermento dos fariseus. A religiosidade, algo que não tem a ver com a fé, não tem a ver com a graça. Então devemos tomar muito cuidado e desenvolver os frutos. Entendemos aqui também no estudo que o cristão verdadeiro, a nova natureza, ela gera frutos. Conhecer a Deus é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Então, logo, se eu não gero frutos, eu devo me questionar se eu conheço a Deus. Se eu me questionar se eu conheço a Deus ou se eu não o conheço, logo eu não tenho a vida eterna e logo eu não fui salvo no início das contas. Então eu devo fazer a conta e, se necessário, retroceder no caminho e começar de novo. Como eu falei na aula passada, é melhor você parar agora, refletir e começar de novo, do que você passar uma vida inteira sentado num banco de igreja e chegar no dia do juízo final e descobrir que você nunca foi salvo. E esse é o grande perigo dessa nova graça, desse novo evangelho que tem sido pregado. Deixam as pessoas confortáveis com seus pecados e com suas vidas em iniquidade, com a sensação de que elas foram salvas, quando na verdade elas não foram.
é muito perigoso. Assim como um casamento não é o fim, mas o início de algo, a salvação também não é o fim, ela é o início, é uma nova vida. Por isso que a gente fala, o novo nascimento. Ela é o começo e o meio para algo maior. E apenas a salvação não supre o nosso anseio por Deus completamente. Você pode ser salvo e viver uma vida miseravelmente salva. Como assim? Porque você pode ser salvo, mas não entendeu, não quer dizer que você entendeu o porquê da salvação. Ainda no resumo da aula passada. Não é simplesmente ser salvo, aquilo tem um motivo, a salvação não é o fim, é o começo de algo. Então aquilo tem um motivo, é o meio para algo maior, é o método para algo maior. Então, entender o porquê é essencial. Fui salvo, e agora? Qual é o próximo passo? Você não vai simplesmente se desligar daqui e ir para um mosteiro e ficar lá até morrer. Ou aceitou aqui, saiu na porta, tomou um tiro e morreu. Não. Na maioria dos casos, há uma vida pela frente. E o que você faz nessa vida? Essa é a questão da compreensão do Evangelho, ok? Ela responde essas perguntas. Aí é onde entra a questão do senso de propósito. Se a salvação não te reposiciona, ela é incompleta na sua vida. Eu estava conversando isso ontem com um amigo. A salvação ela tem que nos levar a algum lugar. Senão não faz sentido. Eu falei na aula passada, você foi salvo simplesmente para sentar nessa cadeira e esperar Jesus voltar? Trancado aqui dentro? Deve existir algo maior. Tem que existir algo por trás. Senão não faz sentido. Eu falei até a frase, acho que é do Spurgeon na aula passada: a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Obrigado. A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Então o Evangelho, o Evangelho da Graça esclarece o desenvolvimento da salvação. O Evangelho do Reino revela o propósito da salvação. E o Evangelho Eterno revela a amplitude da salvação. O Evangelho da Graça mostra como eu estou sendo salvo. O Evangelho do Reino mostra o porquê eu estou sendo salvo. E o Evangelho Eterno mostra o que está sendo salvo. O como eu estou sendo salvo é incompleto se eu não entendo o porquê eu estou sendo salvo. Pode voltar. Eu não estou utilizando ainda não. Pode deixar aqui. Está tudo sob controle. Deus não está apenas focado em salvar o homem, mas em estabelecer o seu reino. Se eu entendo que a única coisa é salvar o homem, o que eu faço? Eu resumo tudo a mim. Eu pego todo o Evangelho e boto numa peneirinha e resumo tudo a mim, num funil, sabe? Tudo para mim. E há um propósito maior. É que na verdade a gente leva pelo lado do egocentrismo. E a gente quer resumir todo o Evangelho a nós. E não é assim que funciona. Tem algo maior até do que nós mesmos. Então o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre a ordem criada. O reino de Deus é o meio pelo qual comunica a sua vontade, revela o seu caráter e insere na sua criação uma relação de aliança com Ele mesmo. Isso é o reino de Deus. Quando se fala em reino, devemos entender que se fala muito mais sobre o domínio de Deus do que é dominado por Ele. Tem muito mais a ver com o domínio do que é dominado por Ele. O reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Eterno porque Ele sempre houve, presente porque está entre nós e vindouro porque Ele será estabelecido em plenitude por meio de Cristo. Também falamos que a graça não exige nada, mas o reino exige tudo. Porque quando você entra no reino, seus valores também mudam. E você não entrega tudo para entrar no reino, mas você entrega tudo porque você entrou no reino. Falamos isso na finalização da nossa aula passada. Você não faz tudo para entrar, você faz tudo porque entrou. A mensagem do reino coloca Deus e os homens nos seus respectivos lugares. Bom, essa foi a nossa aula passada, para quem não estava, e para nós termos aí uma introdução
uma recordação acerca do conteúdo, tá bom? E antes de a gente começar o conteúdo de hoje, eu gostaria apenas de fazer uma reflexão rápida com vocês, para que nós possamos dimensionar algumas coisas, ressaltando também a importância dessa série que nós desenvolvemos de modo geral. Esse falso evangelho, pregado a muitos, empobreceu a imagem dos cristãos, de modo geral, pois passaram a nos nivelar por baixo, e não como um padrão a ser vivido e imitado, como já foi um dia. O falso evangelho fez isso com a gente. O falso evangelho, ele teve grandes repercussões na mídia. Por isso ele passou a ser visto como todos, como o modelo de cristianismo. E infelizmente ele empobreceu a nossa imagem. Nos nivelaram por baixo. Ser cristão hoje não é mais um sinônimo de uma vida elevada, diferenciada. Em muitos casos, a experiência pessoal que a pessoa tem com o mais próximo dela, que diz que é cristão, é uma vida miserável, se justificando pela sua fé, se achando melhor que a outra pessoa por causa da sua fé, mas vivendo de repente uma vida pior do que a dela. Esse é o padrão que nós temos visto hoje. A vida de muitos foi profundamente tocada e muitas vezes ferida por pessoas que carregavam a afirmação de graça sem mudança. Como eu falei, a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. E pessoas carregaram essas afirmações de graça barata consigo, ofenderam, agrediram pessoas, fizeram mal a pessoas, carregando essas afirmações. Imagina uma pessoa, por exemplo, que foi lesada por alguém que ela sabe que se dizia cristã. E a pessoa está dentro da razão dela aqui, falando que está tudo certo. E aquela outra pessoa... Eu lembro de um testemunho de um pastor, que ele comprou um som para a igreja dele. Na época foi um desafio, acho que 50 mil reais. Primeiro som assim de qualidade que ele fez de investimento. Ele comprou na loja do cara e acho que ele pagou em cheque ou foi alguma coisa assim. E aí todo mês era tipo 5, 10 mil reais de parcela, era muito algo. E foi um gigante que eles derrubaram, né? E aí quando chegou no final, na última prestação que ele foi lá pessoalmente pagar para o dono da loja, o cara chegou e falou: obrigado. Pô, tô fazendo mais que obrigação, comprei, tenho que pagar. E o cara se emocionou assim, foi lá dentro e voltou com um bolo de cheque sem fundo de pastor de igreja que tinha dado para ele. As igrejas dos pastores faliram a loja do cara. Você imagina qual é a visão daquele cara agora com o evangelho? Ainda congrega de vez em quando na igreja desse pastor, vai lá de vez em quando, mas o cara teve a vida bagunçada por pessoas que diziam estar na fé, mas que fizeram coisas terríveis para com a vida dele. E nós temos que entender que se a gente não está correto agora, a gente precisa mudar as coisas para que a gente entre nos eixos, para que nós possamos não ser eu acho que é o Billy Graham que dizia isso, nós somos a janela pelo qual o mundo vê Cristo. Se a janela está suja, não é Cristo que está, mas as pessoas estão vendo ele sujo, porque nós que somos a janela estamos. Então devemos limpar a nossa janela, digamos assim, de forma bem clara, para que Cristo fique límpido para as pessoas. Porque nós somos a mensagem e a Bíblia que o mundo está prestando atenção. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Ele dizia isso também. Tão nocivo quanto a própria maldade é a falsa sensação de aceitação e liberdade, quando na verdade somos escravos de nossos desejos e paixões mundanas. É muito perigoso porque você acha que você está salvo, você meio que deposita a sua culpa nessa graça barata que não requer nada de você. E aí você continua vivendo uma vida de iniquidade, mas você fica depositando toda a sua questão de salvação em cima daquela graça, que não existe, porque ela só te dá tudo e não requer nada de você. Que evangelho é esse? Que graça é essa? Que ela não quer nada, ela só quer amaciar o seu ego. Você está salvo, você está certinho, fazendo tudo de errado, vivendo uma vida pagã. É muito perigoso. Pessoas fazem barbaridades com o sentimento e o pensamento de que estão fazendo a coisa certa. Você conhece pessoas assim? Você já viu no jornal gente que fez horrores e que na mente delas estavam fazendo pelo motivo certo. Entenda uma coisa: nosso coração não pode ser crivo de nada. Ele não pode ser o padrão de que certo e errado.
Porque se o seu coração estiver errado, meu irmão, o que mais vai estar certo na sua vida? E portanto, quem deve estar nesse lugar de julgamento, de crivo, de afunilamento do que é certo, do que é errado? Deus. E Ele manifestou as suas verdades por meio das Escrituras. E por isso, nós devemos conhecer as Escrituras. Ele é o crivo, Deus é o crivo de toda a verdade, de todo comportamento, de toda ação. E Ele deixou a sua verdade manifestada por meio da Bíblia. Portanto, nós devemos conhecer a Bíblia. Entendeu? Deixa eu só ler uma frase para vocês aqui, bem interessante. Olha só, ela é do Steven Chernock. Ele diz o seguinte: é triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. É triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. Esse é o ponto que nós vamos entrar da introdução ou do pensamento de secular e sagrado. Na igreja você vira aquele padrãozinho, sabe? O cara vem com a mulher brigada até na esquina, chega na esquina, ele pega na mão dela a força para chegar aqui mostrando um padrão, quando na verdade as coisas não estão bem, estão erradas, precisa de mudança. Então a gente precisa avaliar todo esse ponto e sair desse padrãozinho, sabe? A questão da religiosidade é muito perigosa, porque ela é um padrãozinho, e você chega aqui todo padrãozinho, sabe? De repente as coisas estão para lá de bagunçadas e a gente está, todo mundo achando que está tudo certo. E a igreja é um lugar de verdade, é um lugar de famílias serem edificadas, pessoas serem edificadas. E nós, os dons, são para a edificação do corpo. Então a gente tem que, a real é essa, a gente tem que se mostrar vulnerável na nossa vulnerabilidade, para que o nosso irmão seja instrumento de Deus para a nossa cura. E não o contrário, se a gente mostra que está tudo bem, como a gente vai ter ajuda se nós mesmos não a reconhecemos? Enfim, então essa foi a minha reflexão antes da gente entrar no conteúdo de hoje. E agora nós entraremos. O Evangelho é eterno. Vamos ler agora 2 Timóteo 1, do 9 ao 10. Como eu falei, está tudo no telão hoje, ó. Mesma versão, para que nós possamos ler aí de forma mais simples, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As formas, irmãos, de Deus se manifestar são diferentes, mas Ele vem dizendo a mesma coisa. Desde o início, Ele aparece de várias formas, mas Ele vem trazendo sempre a mesma coisa, a mesma informação, que é esse plano de eternidade. O Evangelho é um cartaz que fala da eternidade, da vida eterna, e ele foi escrito na eternidade. O Evangelho é uma carta destinada aos homens, mas ela fala do que Deus está fazendo além dos homens. Como eu falei, não devemos reduzir tudo a nós no egocentrismo, é algo além. Nós fomos evangelizados de forma equivocada e egocêntrica, ou seja, para que Deus resolva os nossos problemas e para que Ele viva em função de nós. Fala a verdade, quem foi evangelizado assim? Venha para Jesus que Ele vai mudar a sua vida, mas não é simplesmente isso. Vai resolver o seu problema, vai pagar a sua conta, vai tirar o seu nome do SPC. Mas não é simplesmente isso, tem muito mais. Atos, olha lá, 3, 20 e 21 diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O fato de Deus não ter desistido do homem é a maior evidência de que Ele não desistiu dos seus propósitos para a terra. Você consegue assimilar isso? O fato de Ele não ter desistido do homem é a maior evidência que Ele não desistiu da terra. Pensa comigo, o homem é o causador de todo o problema que há na terra. Se Ele não desistiu do homem, que é o pivô da situação,
Por que ele desistiria da terra e de todo ser a sua criação? Se você analisar por esse ponto, não faz sentido. Eu vou explicar uma questão aqui bem prática, que é a forma que nós somos evangelizados também. É um pensamento, irmãos, escapista. Eu vou morar no céu, portanto a terra que pegue fogo. Eu lembro que eu assisti um filme interessante uma vez, que ele entrava nessas questões, foi bem interessante. O cara pegou uma vertente até da própria história bíblica, e ele fez um negócio bem interessante. E eu acredito muito nessa questão é um termo na teologia que a gente chama de graça comum, que é o resíduo de Deus num homem comum, num homem não salvo. Aí onde entra a questão da criatividade, da inspiração. Você vê coisas extraordinárias feitas por um homem que não é salvo, que nunca conheceu a Cristo, mas você fala, cara, que algo fantástico, né? É a graça comum, o resíduo de Deus no ser humano, da criatividade e todo o seu potencial. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado O Primeiro Mentiroso. Basicamente era a terra onde não havia mentira. E aí de repente um cara desenvolve a habilidade de mentir. Só que numa terra onde tudo era franco, tudo era verdade, não se falava. Para você ter ideia, tinha lá um ônibus e tinha um outdoor no ônibus. E era verdade, tudo era verdade. Aí tinha lá o anúncio da Pepsi, normal como tem, e tinha embaixo a seguinte frase: Pepsi, para quando não houver Coca-Cola. Esse era o padrão da realidade deles. Era tudo verdade. E aí no meio dessa confusão o cara desenvolve a habilidade de mentir. Como que ele desenvolve? A mãe dele no leito de morte, e aí ele, para aliviar a dor, porque o sentimento era horrível, porque não havia esperança, todos falavam a verdade, então você vai morrer e acabou tudo. E o cara começou a falar para ela que não, que ela ia morar, aí fala isso, ela iria morar no céu, e que no céu ela teria uma mansão, e que ela viveria uma vida plena, como jovem, sendor e tal. E como não havia mentira, aquilo para ela era o quê? Verdade. E ela acreditava. E aí alguns médicos e enfermeiros escutam o cara falar aquilo. E todo mundo passa a acreditar naquilo ali, é que o negócio se espalha. E aí ele escreve como se fosse Moisés ali, uma sátira mesmo, algumas regras e alguns mandamentos para que o povo não enlouquecesse. E eu lembro que tinha a célebre frase de um cartaz, de um morador de rua, que não estava mais pedindo esmola naquele momento. Ele falava assim: dane-se vocês e essa terra, que eu vou ter minha mansão no céu. E onde eu quero chegar com isso? Esse é o pensamento aqui escapista. O que a gente faz? Tudo aqui é mal, tudo aqui é ruim, que se dane tudo isso, eu vou morar no céu e vocês que peguem fogo. Basicamente, não falado, mas muitas vezes é o nosso pensamento em relação ao Evangelho e à vida de modo geral. Devemos ansiar a morada eterna e tal, tudo sim, claro, óbvio. Mas não devemos negligenciar a criação de Deus. Tudo isso aqui é criação dele. Você está pisando e largando tudo que ele fez e disse que era bom. Então não devemos ser levados por esse pensamento escapista. Nós vamos aprofundar um pouco mais acerca disso. Mas tenha em mente que nós somos evangelizados de forma egoísta, egocêntrica. Tudo se resume a nós. E de forma escapista. Vou morar no céu e a terra que pegue fogo. Basicamente foi isso que nós aprendemos aí nos primórdios aí de muitas conversões. E aí reposicionar e reorganizar essas informações é fundamental para que nós possamos fazer isso de forma adequada. Essa distinção entre secular e sagrado, ela não existe. Se nós a criarmos, quando uma das duas estiver errada, você vai compensar com a outra. Como assim? Não existe secular e sagrado. Se a gente falava a sua vida secular e a sua vida religiosa, o seu trabalho secular e o seu trabalho, não existe. Para um cristão nada é secular, tudo é sagrado. Seja o trabalho é sagrado, seja a paternidade é sagrada, o congregar é sagrado, mas o trabalhar também. O vir para cá é sagrado, mas o ir trabalhar também. Então para um cristão não tem essa diferença. Tudo que ele faz, basicamente, seria para a glória de Deus. Então por quê? Você se desliga, você fala que Deus é habitação, mas você se desliga dele para viver a sua vida secular? Não faz sentido. Entende? Céu e terra não podem estar separados. Se céu e terra não dialogam, logo minha vida não convergiu em Cristo Jesus completamente.
como falamos na semana passada, nós somos embaixadores desse reino. Manifestamos a sua legislação, mesmo que ele não esteja plenamente pleno ainda em nós ou no nosso meio. Mesmo assim, nós manifestamos a legislação como embaixadores. Ou seja, eu vivo o padrão de uma outra cidade, eu vivo o padrão de um outro país, mesmo estando aqui. Uma terra que, num momento, está entregue à vaidade. Mas, ainda assim, eu sou o diferencial. Eu sou o ponto de conversão, de convergência de tudo aquilo que está ao meu alcance, sob a minha influência. Ok? Vamos lá. Romanos 1:18. Deixa eu passar aqui. Pronto, foi lá. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Novamente, só para ficar claro, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aí, lá em Apocalipse 11, por que foi para Gênesis? Tá faltando um aqui. Apocalipse 11:18. Abra aí na sua Bíblia. Pode deixar aqui parado no telão que depois eu passo para o próximo. Tá faltando só um só. Apocalipse 11:18. Pronto, vamos lá. 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Um conceito sobre o fim e a restauração de todas as coisas fala de novo céu e nova terra, da volta ao plano original, e não simplesmente de passarmos a eternidade no céu. Por isso que a Bíblia fala novo céu e nova terra. Portanto, céus e terras serão redimidos e não destruídos. Eles serão redimidos e não destruídos. Falando mais, obviamente, sobre a terra. Na Bíblia, sempre que havia redenção de algo, o opressor era julgado e o oprimido liberto. Então a redenção, ela destrói o que corrompe, ou seja, o diabo, o pecado e a morte, e ela restaura o que está corrompido, ou seja, toda a humanidade e a criação. A redenção, ela destrói o que corrompe e redime o que foi corrompido. Ok? Olha lá. Gênesis 3, 17 e 18. Diz assim: E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comi da árvore que eu havia ordenado que não comeste, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida, e ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Agora olha lá, Romanos 19 ao 23, o que diz. Esse texto é fantástico. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e a redenção do nosso corpo. A redenção não vai destruir a terra, mas vai restaurá-la. Mas ela vai destruir o que destrói a terra, o que corrompe a terra. Como eu falei, o diabo, o pecado e a morte. A nossa relação com as coisas dessa vida e da terra devem ser reordenadas. Como eu falei, a redenção ela redime aquilo que corrompe, aquilo que foi corrompido e destrói o que corrompe. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos lá, esse copo d'água, aproveitar para beber água. Vamos supor que esse copo d'água aqui ele está limpo e a água está suja. O que faz sentido? Eu pegar o copo com a água, lançar os dois no fogo, destruí-los, ou simplesmente tirar a água que está suja e lavar o copo? Entende a questão da redenção? Se é a água que está suja ou podre, digamos assim, por que eu vou me livrar dos dois? Se é a água que está o problema. Esse é o nosso pensamento com a terra. Quem é o causador da destruição? O homem. O que o texto fala? Quem sujeitou a terra à vaidade? O homem, por causa do pecado. E por que a gente pensa que Deus vai tocar fogo na terra e vai salvar simplesmente o homem? Sendo que um dia ele fez e disse o quê? Que ela era, tudo que ele fez era bom. Qual sentido há nisso? Sem fazer a conta correta. Então o que eu faço? Eu jogo a água fora e lavo o copo. O copo está limpinho, pronto para ser utilizado da forma correta e colocar água limpa. Ponto. Você viu como o pensamento escapista faz da nossa mente um negócio automático? Taca fogo na terra, eu vou morar no céu e vocês ficam aí pegando fogo. Que pensamento é esse? É a convicção errada. A redenção não vai destruir a terra, mas vai restaurá-la. E a nossa relação com as coisas dessa vida, portanto, deve ser reordenada. Colossenses 3, 1 ao 5, olha o que diz lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, não à terra, a natureza terrena, que é o padrão da imoralidade que foi estabelecido, da corrupção, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Então, pensar nas coisas do alto não é simplesmente pensar no céu geograficamente, mas num padrão que lá existe, que lá é puro, que lá está correto. A terra foi corrompida e, portanto, o que estava nela. Portanto, o nosso padrão de pensamento não é daqui, mas a nossa vida ainda está aqui. Então, pensa na coisa de cima, basicamente é isso. Pensar nas coisas de cima e viver a vida aqui embaixo. E, portanto, como você está pensando naquilo, você traz aquela realidade para cá, céus e terra. Nós, o povo de Deus, precisamos nos arrepender de cobiçar tanto o céu ao ponto de negligenciar a terra. Muitos de nós fizemos isso. Céu, 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 e terra e tudo que nela há, que se dane. E muitas vezes esse que se dane entrou a nossa família, entrou todo o geral da nossa vida, a vida financeira, a vida emocional, a vida espiritual, a vida familiar, e tudo começou a implodir
E você, não por conta da questão, às vezes não é nenhuma questão, olha só como o nosso pensamento ele engana. Você fala que você acha que é uma coisa religiosa. Não, porque eu quero Deus, eu quero o céu. E de repente é porque você não quer resolver a bagunça que está aqui atrás. E você simplesmente quer escapar para Deus e escapar para o céu. E deixando a zona aqui atrás feita. Então não é, você se convence que é pela motivação da busca em Deus, da busca aos céus. E de repente não é nem isso. É simplesmente porque você quer se fugir de problemas. Porque você ainda não manifestou a realidade que lá há, aqui, como em Colossenses está escrito. Pensar nas coisas de lá. E portanto, pensando naquilo. É o que a gente fala. Você pensa, você sente e portanto você age. Agora, se você não está pensando, consequentemente você não está sentindo e você não está agindo. Então esse padrão aqui não é passado para tudo que está aqui atrás. Então devemos organizar as coisas para que possamos agir da forma correta. Precisamos também pensar da forma correta e sentir da forma correta. A nossa relação com as coisas do alto não substitui a nossa relação com as coisas terrenas. Em vez disso, a nossa relação com as coisas do alto deve reordenar a nossa relação com as coisas da terra. Ela deve reorganizar. Em Apocalipse 22, eu não vou ler porque é o capítulo inteiro, que é o último capítulo da Bíblia, o tabernáculo de Deus estava entre os homens. Depois você lê lá, ele estava entre os homens. É onde fala da cidade, fala da árvore, do rio. O reino será completo. O céu descerá e será como a terra e o céu um só. Tudo será completo, como se fosse uma casa de 2 andares. É céus e terra, tudo juntinho, tudo pleno. Por exemplo, o homem foi criado para habitação na terra. Não faz sentido simplesmente você achar que Deus vai destruir o plano original para fazer de você um anjo, um ser celestial, para que você habite em espírito, sendo que você é matéria e seu corpo vai ser o quê? Glorificado. Ele não vai deixar de ser um corpo, ele vai ser glorificado. É o plano original, é o retorno a ele. É a terra agora sem pecado, sem maldade, sem vaidade, e você da mesma forma. E aí você habita na terra agora santa, com os céus aqui, é tudo a cidade santa, sabe? É tudo uma coisa só. Não é que não vai haver mais divisões. O reino será pleno, completo. Entenda, a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. O plano de Deus, o reino de Deus, também é material e geográfico. Ele não quer que você vire simplesmente um anjinho batendo asinha por aí. Ele não te criou para isso. Se ele é imutável, o plano dele é imutável e não falha, qual o sentido dele tacar fogo na terra, deixar tudo aqui, vamos morar no céu e deixar a terra lá se explodindo por resto da eternidade? Não. Nós vamos habitar nela, mas a nossa versão dela já é corrompida. Nós nascemos nela corrompida. Por isso que a gente não consegue pensar nela redimida e glorificada, digamos assim, em plenitude como já foi um dia. Nós não conseguimos pensar nela assim, por quê? Nós já estamos na bagunça mesmo. Já nasceu. Tem uma frase, eu me recordo quem fala assim: como um peixe que não sabe o quão está molhado, porque já nasceu naquele habitat, nós não sabemos o quão pecaminosos nós somos, porque nós já nascemos em pecado. Então a gente não percebe, porque é parte de nós. A gente nasceu enfiado aqui dentro, nessa rotina, nesse alvoroço. A gente não consegue nem dimensionar como que é a terra sem pecado, como ela é perfeita, sem tudo de mal que é nela. Mas um dia será. Essa é a nossa esperança. Não é simplesmente a nossa salvação, mas é algo maior, é a redenção completa. É o plano que Deus estabeleceu se completando, se finalizando da forma mais plena e linda possível. Aí a gente fala, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá rancor, não haverá nada disso. É interessante que em 22 fala, Apocalipse 22, que não haverá sol, porque o próprio Deus vai brilhar e vai ser a luz de vocês. Você vai olhar para cima, você vai ver a face dele brilhando sobre você. Ele vai ser a sua luz, literalmente. É um texto fantástico. Imagina que glorioso vai ser essa habitação, céus e terra um só. Você tendo acesso a ele
E ele tendo acesso a você como era no jardim. E Deus visitava o homem todos os dias. Será algo extraordinário. Agora nós vamos fazer um resumo geral dos 3 evangelhos da forma que nós estudamos, para que nós possamos aí fechar o nosso conteúdo, tá? Vamos lá. Atos 20 e 24. Isso aqui você anota depois, quando você anotar os 3 evangelhos, que vai ficar bem organizado para você. Diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Paulo fala ter sido chamado para dar testemunho acerca do evangelho da graça, ou seja, de como Deus salva. Olha lá, já em Lucas 4,43 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Já Cristo fala ter sido enviado para pregar o evangelho do reino, ou seja, o porquê Deus salva. Aí agora vamos lá ver em Apocalipse 14,16 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. João já escreve na sua visão do Apocalipse sobre o evangelho eterno, ou seja, o que Deus salvou. Todas as coisas. Se te perguntarem o que Deus salvou por meio do evangelho eterno, todas as coisas. Ele salvou tudo, destruiu o que estava destruindo. Lembra do texto? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver aqui novamente. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. A gente leu lá no início. Apocalipse 11:18. Só o finalzinho. Ó. E para destruírem os que destroem a terra. Não fala que ele vai destruir a terra. Ele vai destruir o quê? Os que destroem a terra. No outro que a gente leu, ó, Romanos 1:18, a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Não foi simplesmente contra os seres humanos de modo geral, ou contra a criação. Foi contra a impiedade e a injustiça, que é o que estava causando o problema. Ok? Por isso é interessante também, recordei aqui um ponto, é interessante pensar, que não há distinção do fazer e do ser. Qual é o ponto também que eles fazem aí nesses evangelhos malucos que eles pregam por aí? Uma nova vertente de pensamento que surgiu. Você não é o que você faz. Você é o que Deus falou sobre você. E você não é o que você faz. E aí vamos supor, o cara rouba, mas ele não é ladrão. O cara prostitui, mas ele não é um prostituto, digamos assim. Ele está fazendo um monte de coisa errada, mas não é nada daquilo. Porque você bota tudo na culpa da natureza. E eu entendo que a natureza tem uma parcela de culpa sobre o nosso pecado. Mas é como se a redenção e a graça não fizesse nada por você, ela não mudasse a sua vida. Você não é o que você faz. E como assim você não é o que você faz? Se Deus vai destruir os destruidores da terra, como eu falei, aí Ele vai destruir o pecado. De modo geral, sim. Mas o pecado, ele só se materializa por meio de um ser humano, por meio de alguém. O pecado em si sozinho, ele não tem corpo. Ele precisa de um hospedeiro para fazer maldades, para fazer o mal a alguém. Como é que você vai diferenciar o pecado do pecador? Se ele vai destruir os destruidores na terra, não é simplesmente um conceito de pecado, algo abstrato, não. A matéria vai ser destruída. Olha Romanos lá de novo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Tem um fator aqui. O ser humano é que está fazendo o negócio. Então não tem como eu diferenciar o que eu sou do que eu faço. Eu sou também o que eu faço. Por isso a graça deve mudar toda a minha natureza, para que aí eu faça algo da natureza de Deus. Você consegue compreender? Faz todo sentido. Ele não vai punir simplesmente algo aleatório, um pensamento abstrato, não. Vai haver algo corpóreo a ser
a ser punido, a levar o castigo. Entende? Então esse pensamento que eles falam aí, você não é o que você faz, você pode pecar, mas cuidado, irmãos, cuidado. O pecado e a justiça vai vir sobre alguém. Não simplesmente, cara, eu estou fazendo aqui tudo de errado, mas eu não sou isso daqui. O texto não fala isso. O texto fala que ele vai destruir os que destroem a terra. Então devemos ser claros com isso. Deus não vai destruir aquilo que Ele criou e disse que era bom como um homem faz. Ele vai salvar. Olha só que interessante. Alguém morreu, a saber, Cristo, para que tivéssemos paz com Deus. Essa é a gravidade do pecado. Quando a gente fala de pecado e, portanto, utilizar o termo, dá a impressão que é algo comum já. Mas o pecado é algo tão sério que necessitou que Cristo perfeito morresse para que nós pudéssemos ter paz com Deus. O apóstolo Paulo, como eu falei na aula passada, ele escreve um certo ponto que Deus ainda nos amou e fez a questão da reconciliação quando nós ainda éramos inimigos dele. Sabia, por exemplo, que o diabo, que eu falei, para quem não estava na aula semana passada, o diabo não é relatado na Bíblia como inimigo de Deus? Mas nós éramos. O diabo não é chamado em nenhum momento de inimigo de Deus. Por quê? Para ser inimigo você precisa equiparar, está tete a tete. E o diabo não está nesse ponto. Mas nós já fomos chamados de inimigo de Deus. E para aqueles que estão em Cristo, essa conta foi paga. Mas para quem não está? A ira ainda está se acumulando e uma hora o cálice vai ser virado. E aí, meu irmão, o pau vai quebrar. O pessoal entende, eu falo sempre isso. O pessoal fala muito Novo Testamento, graça, 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 graça. Joga tudo de mal para o antigo como se fosse algo ruim, mas uma coisa converte na outra. Uma coisa planifica a outra. E aí fica com essa conversa de graça, Novo Testamento, só de sabe, coraçãozinho, emoticon de coração tal, aliviando a mensagem. Só que eu sempre falo, eles esquecem que em Apocalipse está no Novo Testamento. E é lá que o pau quebra de verdade, não é no Antigo. Então não seja inocente com a mensagem. Ou, sabe, o que o pessoal faz hoje na verdade é o quê? Eles quebram a mensagem em vários pontos. Pegam um ponto, um aspecto, por exemplo, da natureza de Jesus. E aí pegam os aspectos de bondade, mansidão, misericórdia. Só que eles esquecem que ele é cordeiro e leão. Que ele é amor, mas também é justiça. Então você não pode pegar simplesmente um aspecto aqui e esquecer todos os outros. Entende? Você tem que olhar para ele de forma literal, de forma plena. E não simplesmente querer o seu amor e ignorar a sua justiça como se ela não fosse vir por conta dos seus pensamentos, não. Devemos ser honestos com o texto de modo geral. Cristo é cordeiro e leão. Ele é amor e justiça. Então não queira escolher o que você vai receber dele. Viva de forma agradável a ele. Vamos em frente. Como eu falei, alguém teve que morrer para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Essa é a gravidade do pecado. Nunca entenda o pecado de forma leviana. Ele é muito pior do que você pode imaginar. Tanto que Cristo teve que morrer para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha lá, 2 Coríntios 5, do 18 ao 21 diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta todos os nossos pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, ou de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês, se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós ligarmos, irmãos, o Evangelho simplesmente a atitudes,
nós o equiparamos a qualquer outra religião. O evangelho não é só simplesmente por atitudes, como eu falei. Não é pelas boas obras, mas para boas obras. É a questão da natureza, você é transformado por dentro. E por isso o por fora muda. Há algo aqui dentro. Eu falei isso na aula passada. A diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões é porque quando o fundador morre, ou o fundador deixa a religião, ele deixa um conjunto de normas, de regras, de ensinamentos, e aí a religião se mantém. Na questão de Cristo não é assim, porque no cristianismo não é assim, porque no cristianismo Cristo é o fundador, ele é o fundamento. Sem Cristo não há cristianismo. Então, no cristianismo, o que difere de todas as outras religiões, se tirar Cristo não sobra nada, porque ele não é o fundador, ele é o fundamento. Então o evangelho é uma boa notícia, e ele tem 3 capítulos como boa notícia. Ele não está fragmentado, mas ele se desdobra em 3 verdades e tem poder de suprir toda a necessidade humana. O evangelho é a solução para tudo. O evangelho da graça é a solução ao homem caído. O evangelho do reino reposiciona o homem ao seu lugar de domínio, como em Gênesis no jardim. E o evangelho eterno resolve o problema da criação e a falta de esperança no mundo. Aqui entra o conceito, irmãos, de dualismo, ou seja, toda matéria é má. Aqui é um conceito filosófico. O que eles fizeram com esse assunto de toda matéria é má? Essa ideia, irmãos, que eu falei anteriormente, essa ideia entrou no cristianismo. Abandonando tudo que é material, nós devíamos viver simplesmente o espiritual. E com essa mensagem, com esse pensamento filosófico dentro do cristianismo, nós deixamos de cumprir o nosso papel discipulando as nações. Por quê? Nós entregamos as nações a Deus dará. Porque a gente falou, toda matéria é mal. Então a gente vai viver pelo Espírito e que se dane toda a matéria. Foi basicamente o que aconteceu. É uma questão de um pensamento filosófico que entrou no cristianismo. Aí entra onde entrou a ideia de secular e sagrado, como se um cristão entrasse e saísse da presença de Deus. Quando na verdade o texto fala que ele habita em nós. Não existe secular e sagrado, porque você está com Deus em todo momento. Como é que você sai da presença dele? Não faz sentido. Culto no original é trabalho, cultivo, cultura. Tem a ver com esse pensamento. A vocação do homem, e também com a vocação do homem. Então o que fazemos sem perceber durante 2 horas aqui tem muito mais a ver com liturgia e rituais religiosos. O culto, de modo geral, ele tem muito mais a ver com o que a gente faz na nossa vida de modo geral, com o que você faz lá fora. Nós resumimos culto a 2 horas aqui dentro, como se não importasse o que a gente faz de segunda a sábado. A gente vive isso, que nem eu falei aqui, a gente vive segunda a sábado como um pagão, como um demônio. E aí chegamos aqui no domingo, em 2 horas, 1h30 de repente, vamos fazer o culto agora. E não, culto é contínuo, desde que você acorda até onde você vai dormir. Entendendo que Deus está em você e você está o cultuando diariamente, a cada minuto, essa aqui é a questão. Culto vem disso. Culto ele vem de vocação, de cultivo. Qual é o mandato original? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se está aqui no texto. Olha lá, Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem pela mão e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aqui é o mandato original do homem. Cultivo e guardar. Aqui é onde está a questão do culto. Aqui é a primeira declaração de propósito feita sobre o ser humano. Primeira declaração que é feita sobre ele. Então, deixa eu voltar aqui. Culto tem muito mais a ver do que nós fazemos fora da igreja do que dentro. Tem coisa. Olha que interessante. Durante o culto, nós falamos muito pouco sobre culto. A gente faz muita questão dos rituais, porque isso vem de uma história. Só que muito pouco é ensinado sobre isso. Culto é cultivo, é trabalho. Nós precisamos trabalhar de modo geral. E aí sim, o nosso culto aqui vai ser uma reflexão, um resultado de tudo isso que já vem
funcionando, já vem convergindo. Não é simplesmente entrar aqui dentro e querer compensar tudo que a gente faz de errado lá fora. Não é assim que funciona. Agora eu vou fazer meu culto. E lá fora, como está escrito aqui, a gente vive como um pagão ou como um demônio. Fazendo tudo, fazendo e acontecendo. E agora a gente chega aqui e fala, não, agora nós estamos no culto, no momento de culto. Como se o trabalho não fosse cultivo, como se sua família não fosse cultivo. Cultivar e guardar, cultivar e guardar, cultivar e guardar. Então, entenda que aqui é um resumo. Aqui nós nós congregamos coletivamente, nós nos alegramos coletivamente, nós comungamos com os santos, nós somos equipados com ensinamento, com palavra, para que lá fora a nossa vida faça sentido e faça essa conversão de pessoas a Cristo. Mas aqui, como a gente sempre fala, aqui é um ponto de conversão. Você vem para cá, você é equipado, e daqui é para fora. Se você for analisar a tradução da palavra igreja, no seu sentido original, ela tem justamente esse negócio. É para fora e não para dentro. A gente não pode fazer essa inversão, achar que é aqui dentro que a nossa vida vai se resumir. Aqui é onde ela é equipada para fazer sentido lá fora. Ok? Entendeu? É coisa que a gente vai passando despercebido. Olha só que interessante também. Eu estou preparando até um sermão sobre isso, mas olha que interessante. Nós queremos sentir o que Deus já nos mandou fazer. Assim, se for para eu ajudar o necessitado, toca no meu coração. Mas não já mandou você fazer isso, mano? Se for para eu ajudar na tua obra, ou ajudar o meu irmão, fazer. É um monte de coisa que é mandamento, já está estabelecido, e você fica pedindo confirmação. Eu queria um arrepio, se for da tua vontade. Eu queria se eu falasse por 10 pessoas, para que se for da tua vontade. O que ele já mandou você fazer, já está aqui, claro, no texto. Faça isso, isso, isso e aquilo. E você fica pedindo confirmação daquilo que já mandou você fazer. Não faz sentido. E a gente acostuma com essa questão de ritual, de logística, de culto e tal. E entra dia, entra semana, sai semana, e você fica anestesiado, sabe? Se tornou algo tão simples e rotineiro para você, que é simplesmente a questão do clube, sabe? O lugar para eu ver meus amigos, é um clube social e tal. É só isso. Não é nada mais. Ok? Então devemos tomar cuidado com isso. Culto, cultivo, cultura. No seu trabalho faz sentido o padrão do reino? Ele é estabelecido lá? Na sua família? É assim que nós introduzimos a cultura. Por meio do cultivo, por meio do trabalho, por meio da nossa vida rotineira. É nisso que as coisas acontecem. É muito mais do que aqui dentro. Aqui dentro você está sentado, aqui você não está fazendo nada. É lá que a vida, você toca pessoas, que você toca vidas. Nós devemos pensar nos modelos originais, como as coisas deveriam funcionar. E, portanto, reposicionar a nossa vida, as nossas ações nesse molde. Cristo é o meio e a tradução social de Deus para todas as situações. Como assim? Por exemplo, tem situações específicas que a Bíblia nos manda como agir. Tem situações que não. Como é que a gente entende aquela situação? Por meio de Cristo. Ele é a tradução social para qualquer situação. Basicamente, como isso funcionaria? Como Cristo agiria? O que Jesus faria nesse ponto, nesse momento, nessa situação? Ele é a tradução social para qualquer situação que nós possamos passar. Então, se nós não temos uma doutrina clara bíblica sobre aquele assunto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar ela pelo crivo de Jesus, de tudo que ele fez. E aí nós temos um padrão de comportamento para aquela situação. Por quê? Porque ele é o crivo, ele é a tradução social, ele é Deus socialmente. Deus no meio de nós, consegue entender? Ele é Deus aqui, sentado do seu lado. Então como ele agiria nessa situação? Então ele é a tradução social. O Evangelho é isso. Cristo é a tradução social. É Deus socialmente. Como ele agiria? Ok? Então esse é um ponto importante. E assim a cultura celestial entrará em nossas realidades. Temos que comunicar a vida. Não podemos pregar algo
e vê o contrário. Ok? Essa é a aula de hoje, esse é o conteúdo. O Evangelho é eterno, então ele veio para salvar todas as coisas. Perguntas? Comentários? Fiquem à vontade, irmãos. Dúvidas sobre a série, de modo geral? Ficou claro para vocês? Alguém quer falar algo? Então podemos encerrar? Então vamos orar, vamos encerrar e domingo que vem a gente retoma aí uma nova série, um novo conteúdo, que nós possamos aí ser edificados, ser alicerçados, crescendo aí na graça e no conhecimento. Amém?